A Rebelião das Massas, por José Ortega y Gasset. Tradução de Herrera Filho. Livro ibero-americano. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, podendo ser doados via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Também é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. E ainda é possível comprar livros através de sebos, caso queiram algum valor mais barato. Eu vejo através do sebo qual o valor e vocês me passam o valor ou então eu gero o boleto para que possam pagá-lo. Chegando o livro, poderei gravá-lo e poderemos ouvi-lo. Também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal se já não o tenham feito. E também tornem-se membro aqui do canal. Há diversos valores para diversas finalidades. Faça você também como o Adilson e a Márcia. Agradeço em especial a Lena, que nos comprou este livro. A Rebelião das Massas, que agora podemos ouvir. Muito obrigada, Lena. Muito obrigada pela presença, pelos comentários e também por este livro. E obrigada a todos também pela presença. Eu desejo uma boa escuta. 11º. A época do mocinho satisfeito. Resumo. O novo fato social que aqui se analisa é este. A história europeia aparece pela primeira vez e entrega a decisão do homem vulgar como tal. O dito em voz ativa, o homem vulgar, antes dirigido, resolveu governar o mundo. Esta resolução de avançar para o primeiro plano social produziu-se nele, automaticamente, mal chegou a amadurecer o novo tipo de homem que ele representa. Se atendendo aos defeitos da vida pública, estuda-se a estrutura psicológica deste novo tipo de homem-massa. Encontra-se o seguinte: primeiro, uma impressão nativa e radical de que a vida é fácil, abastada, sem limitações trágicas. Portanto, cada indivíduo médio encontra em si uma sensação de domínio e triunfo, que, segundo, o convida a afirmar-se a si mesmo tal qual é, a considerar bom e completo seu haver moral e intelectual. Este contentamento consigo o leva a fechar-se em si mesmo para toda instância exterior, a não ouvir, a não pôr em tela de juízo suas opiniões, e a não contar com os demais. Sua sensação íntima de domínio o incita constantemente a exercer predomínio. Atuará, pois, como se somente ele e seus congêneres existissem no mundo. Portanto, o terceiro intervirá em tudo impondo a sua vulgar opinião, sem considerações, contemplações, trâmites nem reservas. Quer dizer, segundo um regime de ação direta. Este repertório de feições fez com que pensássemos em certos modos deficientes de ser homem, como o menino mimado e o primitivo rebelde, quer dizer, o bárbaro. O primitivo normal, pelo contrário, é o homem mais dócil a instâncias superiores que jamais existiu. Religião, tabus, tradição social, costumes.
Não é necessário estranhar que eu acumule dictérios sobre esta figura de ser humano. O presente ensaio não é mais que um primeiro ensaio do ataque a esse homem triunfante e o anúncio de que uns quantos europeus vão reagir energicamente contra a sua pretensão de tirania. Por enquanto, trata-se de um ensaio de ataque. O ataque a fundo virá depois, talvez muito breve, em forma muito diferente do que este ensaio reveste. O ataque a fundo tem de vir de maneira que o homem-massa não se possa precaver contra ele, que o veja diante de si e não suspeite que aquilo, precisamente aquilo, é o ataque a fundo. Este personagem que agora anda por toda parte e onde quer impor a sua barbárie íntima é, com efeito, o garoto mimado da história humana. O garoto mimado é o herdeiro que se comporta exclusivamente como herdeiro. Agora a herança é a civilização, as comodidades, a segurança, em suma, as vantagens da civilização. Como vimos, só dentro da folga social que esta fabricou no mundo pode surgir um homem constituído por aquele repertório de feições, inspirado por tal caráter. É uma de tantas deformações como o luxo produz na matéria humana. Tenderíamos ilusoriamente a crer que uma vida nascida em um mundo abastado seria melhor, mais vida e de superior qualidade a que consiste, precisamente, em lutar com a escassez. Mas não é verdade. Por razões muito rigorosas e arquifundamentais que agora não é oportunamente enunciar. Agora, em vez dessas razões, basta recordar o fato sempre repetido que constitui a tragédia de toda a aristocracia hereditária. O aristocrata herda, quer dizer, encontra atribuídas à sua pessoa umas condições de vida que ele não criou, portanto, que não se produzem organicamente unidas à sua vida pessoal e própria. Acha-se ao nascer instalado de repente, sem saber como, em meio de sua riqueza e de suas prerrogativas. Ele não tem, intimamente, nada que ver com elas, porque não vem dele. São a carapaça gigantesca de outra pessoa, de outro ser vivente, seu antepassado, e tem de viver como herdeiro, isto é, tem de usar a carapaça de outra vida. Em que ficamos, hein? Que vida vai viver o aristocrata de herança? A sua ou a do prócer inicial? Nenhuma nem outra. Está condenado a representar o outro. Portanto, a não ser nem o outro, nem ele mesmo. Sua vida perde inexoravelmente autenticidade e converte-se em pura representação ou ficção de outra vida. A abundância de meios que está obrigado a manejar não o deixa viver seu próprio e pessoal destino. Atrofia a sua vida. Toda vida é luta, esforço por ser ela mesma. As dificuldades com que tropeço para realizar a minha vida são precisamente o que desperta e mobiliza minhas atividades, minhas capacidades. Se meu corpo não me pesasse, eu não poderia andar. Se a atmosfera não me oprimisse, sentiria meu corpo como uma coisa vaga, fofa, fantasmática. Assim, no aristocrata herdeiro, toda a sua pessoa vai se desvanecendo por falta de uso e esforço vital. O resultado é uma específica parvoíce das velhas nobrezas, que não se assemelha a nada e que, a rigor, ninguém descreveu ainda em seu interno e trágico mecanismo. O interno e trágico mecanismo que conduz toda a aristocracia hereditária à sua irremediável degeneração. Valha isto tão somente para enfrentar nossa ingênua tendência a crer que a abundância de meios favorece a vida. Pelo contrário, um mundo abundoso de possibilidades produz automaticamente graves deformações e viciosos tipos de existência humana. Os que se podem reunir na classe geral, homem herdeiro, de que o aristocrata não é senão um caso particular, e outro um menino mimado, e outro, muito mais amplo e radical, o homem-massa de nosso tempo. Por outra parte, caberia aproveitar mais detalhadamente a anterior alusão ao aristocrata, mostrando como muitos dos traços característicos deste, em todos os povos e tempo, se dão, de maneira germinal, no homem-massa. Por exemplo, a propensão de fazer ocupação central da vida os jogos e os esportes, o cultivo do seu corpo, regime higiênico e atenção à beleza do traje, falta de romantismo na relação com a mulher, divertir-se com o intelectual, mas, no fundo,
não estimá-lo e mandar que os lacaios ou os esbirros o açoitem. Preferir a vida sob a autoridade absoluta a um regime de discussão, etc. Insisto, pois, com leal desgosto em fazer ver que este homem cheio de tendências incivis, que este novíssimo bárbaro, é um produto automático da civilização moderna, especialmente da forma que está a civilização no século XIX. Não veio de fora ao mundo civilizado como os grandes bárbaros brancos no século V. Não nasceu tampouco dentro dele por geração espontânea e misteriosa, como segundo Aristóteles, os girinos na alverca, mas é o seu fruto natural. Cabe formular esta lei que a paleontologia e a biogeografia confirmam. A vida humana surgiu e progrediu só quando os meios com que contavam estavam equilibrados pelos problemas que sentia. Isto é verdade, tanto na ordem espiritual como na física. Assim, para me referir a uma dimensão muito concreta da vida corporal, recordarei que a espécie humana brotou em zonas do planeta onde a estação quente ficava compensada por uma estação de frio intenso. Nos trópicos, o animal homem degenera e vice-versa. As raças inferiores, por exemplo, os pigmeus, foram repelidos para os trópicos por raças nascidas depois delas e superiores na escala de evolução. Pois bem, a civilização no século XIX é de tal índole que permite ao homem médio instalar-se em um mundo abundante, do qual percebe só a superabundância de meios, mas não as angústias. Encontra-se rodeado de instrumentos prodigiosos, de medicinas benéficas, de estados previdentes, de direitos cômodos. Ignora, por seu turno, o difícil que é inventar essas medicinas e instrumentos e assegurar para o futuro a sua produção. Não percebe o instável que é a organização do Estado, e mal sente dentro de si obrigações. Este desequilíbrio falsifica, vicia-o em sua raiz de ser vivente, fazendo-o perder contato com a sua substância mesma da vida, que é absoluto perigo, radical problematismo. A forma mais contraditória da vida humana que pode aparecer na vida humana é o mocinho satisfeito. Por isso, quando se torna a figura predominante, é preciso dar o grito de alarme e anunciar que a vida se acha ameaçada de degeneração, quer dizer, de relativa morte. Segundo isto, o nível vital que representa a Europa de hoje é superior a todo o passado humano, mas se olhamos o porvir, faz temer que nem conserve sua altura, nem produza outro nível mais elevado, porém, pelo contrário, que retroceda e recaia em altitudes inferiores. Isto, penso, faz ver com suficiente clareza a anormalidade superlativa que representa o mocinho satisfeito, porque é um homem que veio à vida para fazer o que bem entende. Com efeito, o filho de família forja para si esta ilusão. Já sabemos por quê. No âmbito familiar, tudo, até os maiores delitos, pode ficar, no final das contas, impune. O âmbito familiar é relativamente artificial e tolera dentro de si muitos atos que, na sociedade, no ar da rua, trariam automaticamente consequências desastrosas e iniludíveis para o seu autor. Mas o mocinho é aquele que acredita poder comportar-se fora de casa como em casa. Aquele que acredita que nada é fatal, irremediável e irrevogável. Por isso acredita que pode fazer o que bem entende. Grande equívoco. Vossa mercê irá aonde o levem, como se diz ao papagaio no conto do português. Não é o que não se deva fazer o que esteja na vontade da pessoa. É o que não se pode fazer, senão o que cada qual tem que fazer, tem que ser. Cabe unicamente negar-se a fazer isso que é preciso fazer. Mas isto não nos deixa em liberdade para fazer outra coisa que esteja na nossa vontade. Neste ponto possuímos apenas uma liberdade negativa de arbítrio, a nolição, e podemos perfeitamente desertar do nosso destino mais autêntico, mas é para cair prisioneiro nos graus inferiores de nosso destino. Eu não posso fazer isto evidente a cada leitor, no que seu destino individualíssimo tem como tal, porque eu não conheço a cada leitor.
mas é possível fazê-lo ver naquelas porções ou facetas de seu destino que são idênticas às de outros. Por exemplo, todo europeu atual sabe, com uma certeza muito mais vigorosa que a de todas as suas ideias e opiniões expressas, que o homem europeu atual tem de ser liberal. Não discutamos se esta ou outra forma de liberdade é a que tem de ser. Refiro-me a que o europeu mais reacionário sabe, no fundo da sua consciência, que isso que a Europa tentou no último século com o nome de liberalismo é, em última instância, algo iniludível, inexorável, que o homem ocidental de hoje é, queira ou não queira. Embora se demonstre, com plena e incontrastável verdade, que são falsas e funestas todas as maneiras concretas com que se tentou até agora realizar esse imperativo irremissível de ser politicamente livre, inscrito no destino europeu, fique em pé a última evidência de que no século último tinha substancialmente razão. Esta evidência última atua tanto no comunista europeu como no fascista, por muitas atitudes que tenham para nos convencer e convencer-se do contrário, como atua, queira ou não queira, creia-o ou não, no católico que presta mais leal adesão aos silabos. Todos sabem que, além das justas críticas com que se combatem as manifestações do liberalismo, fica a irrevogável verdade deste, uma verdade que não é teórica, científica, intelectual, mas de uma ordem radicalmente diferente e mais decisiva do que tudo isso, a saber, uma verdade de destino. As verdades teóricas não são discutíveis, mas todo o seu sentido e a sua força estão em ser discutidas. Nascem da discussão, vivem enquanto se discutem e estão feitas exclusivamente para a discussão. Mas o destino, o que vitalmente se tem que ser ou não se tem que ser, esse não se discute, mas sim aceita-se ou não. Se o aceitamos, somos autênticos. Se não o aceitamos, somos a negação, a falsificação de nós mesmos. O destino não consiste naquilo que temos vontade de fazer, mas melhormente se conhece e mostra seu claro, rigoroso perfil na consciência de ter que fazer o que não está na nossa vontade. Pois bem, o mocinho satisfeito caracteriza-se por saber que certas coisas não podem ser e, entretanto, por isso mesmo, fingir com seus atos e palavras a convicção contrária. O fascista se mobilizará contra a liberdade política precisamente porque sabe que esta não faltará nunca no fim das contas e em sério, mas que está ali, irremediavelmente, na substância mesma da vida europeia, e que nela se recairá sempre que a verdade seja necessária, na hora das seriedades. Porque esta é a tônica da existência no homem massa, a inseriedade, a piada. O que fazem, fazem-no sem o caráter de irrevogável, como faz suas travessuras o filho de família. Toda essa pressa para adotarem todas as ordens atitudes aparentemente trágicas, últimas, talhantes, é só a aparência. Brincam de tragédia porque creem que não é verossímil a tragédia efetiva no mundo civilizado. Seria bom que estivéssemos forçados a aceitar como autêntico ser de uma pessoa o que ela pretendia mostrar-nos como tal. Se alguém se obstina em afirmar que 2 mais 2 é igual a 5, e não há motivo para supô-lo demente, devemos afirmar que não o crê, por muito que grite, e ainda se deixe matar para sustentá-lo. Um furacão de farsa geral e onímoda sopra sobre o torrão europeu. Quase todas as posições que se tomam e ostentam são internamente falsas. Os únicos esforços que fazem destinam-se a fugir do próprio destino, a cegar-se ante sua evidência e sua chamada profunda, a evitar cada qual o confronto com isso que tem que ser. Vive-se humoristicamente, e tanto mais quanto mais trágica seja a máscara adotada. Há humorismo onde quer que se vive de atitudes revogáveis, em que a pessoa não se finca inteira e sem reservas. O homem-massa não afirma o pé sobre a firmeza incomovível de seu signo. Pelo contrário, vegeta suspenso ficticiamente no espaço. Por isso é que nunca como agora, estas vidas sem peso e sem raiz
déracinés de seu destino, se deixam arrastar pela mais inconstante corrente. A época das correntes e do deixar-se ir. Quase ninguém apresenta resistência aos superficiais torvelinhos que se formam em arte ou em ideias, ou em política, ou nos usos sociais. Por isso, mais que nunca, triunfa a retórica. O superrealista acredita haver superado toda a história literária quando escreveu, abre aspas, aqui uma palavra que não é necessário escrever, fecha aspas, onde outros escreveram jasmins, cisnes e faunesas. Mas é claro que com isso só fez extrair outra retórica que até agora jazia nas latrinas. Esclarece a situação atual advertir, não obstante, a singularidade de sua fisionomia, a porção que de comum tinha com outras do passado. Assim acontece que mal chega à sua máxima atitude a civilização mediterrânea, por volta do século III a.C., e aparece o cínico. Diógenes pateia com suas sandálias sujas de lama os tapetes de Arístipo. O cínico tornou-se um personagem pululante, que se achava atrás de cada esquina e em todas as alturas. Ora bem, o cínico não fazia outra coisa senão sabotar aquela civilização. Era o nihilista do helenismo. Jamais criou nem fez nada. Seu papel era desfazer, melhor dito, tentar desfazer, porque tampouco conseguiu seu propósito. O cínico, parasita da civilização, vive de negá-la, pela mesma razão de que está convencido de que ela não desaparecerá. Que faria o cínico num povo selvagem, onde todos, naturalmente e a sério, fazem o que ele, em farsa, considera como seu papel pessoal? Que é um fascista se não fala mal da liberdade e é um superrealista se não perjura da arte. Não podia comportar-se de outra maneira esse tipo de homem nascido num mundo demasiadamente bem organizado, do qual só percebe as vantagens e não os perigos. O contorno o mima, porque é civilização, isto é, uma casa. E o filho de família não sente nada que o faça sair de sua índole caprichosa, que incite a ouvir instâncias externas superiores a ele, e muito menos que o obrigue a tomar contato com o fundo inexorável do seu próprio destino.